Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo dentro do carro, hein? Na hora do almoço, se eu ficar olhando pro lado aqui, é que tem um negócio que chama ladrão, tá bom? Então eu tenho que ficar esperto, né? Eu tô num lugar que aparentemente seguro, na rua, mas tem um ser humaninho que chama ladrão que pode chegar aqui perto, né? Então só, por favor, não se preocupe, né? O importante, tem gente que não gosta de uma aula sem que a cara do professor apareça. Então por isso que eu estou aqui, né? Eu poderia gravar simplesmente sem eu estar aparecendo, pelo menos para gravar, mas eu sei que tem gente que prefere que o professor esteja aqui. Então oi para você, né? Que gosta de ver o professor. E a gente vai começar aqui no artigo 3º hoje. E esse artigo 3º, eu diria para você que ele é, sem sombra de dúvidas, o mais importante dentro aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para fins do seu concurso, né? Por quê? Porque ele tem muitos conceitos e esses conceitos podem ser perguntados para você na hora da prova. Então olha só o que diz o artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, da lei aqui que a gente chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vai ter algumas definições. Ó, a gente vai ter a definição do que é acessibilidade, a gente vai ter definição do que é desenho universal, a gente vai ter definição de tudo, ó, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, e vamos ver também as definições de barreiras e tantas outras aqui. Então, primeira coisa importante, professor, eu devo decorar exatamente o que está no artigo? Eu acho que não. Eu acho que esse conceito aqui é importante que você guarde palavras-chaves, tá? Palavras que podem, de fato, permitir que você, de fato, consiga resolver uma questão. Então, olha só, acessibilidade é uma palavra que você já ouviu falar e muitas vezes. O que é, então, a acessibilidade? É a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, de mobiliários, de equipamentos urbanos, de edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aqui a gente tem uma coisa importante, que é uma pergunta que sempre cai em concurso, não da VUNESP especificamente, mas que sempre cai em concurso. A acessibilidade, ela é apenas para a pessoa com deficiência? Então vamos começar do final. A acessibilidade, ela é tanto para a pessoa com deficiência, como para a pessoa com mobilidade reduzida. Olha que coisa interessante. Uma pessoa que quebrou o pé. Essa pessoa que quebrou o pé não consegue andar normalmente por um tempo. Então a acessibilidade abrange até mesmo essa pessoa que tem a mobilidade reduzida. Uma pessoa que tem excesso de peso, a gente sabe que existem pessoas que são completamente saudáveis, que têm mentalmente saudáveis, assim por assim dizer, mas que têm um excesso de peso. A gente conhece muitas séries aí de televisão com aquelas pessoas com um nível de gordura corporal muito alto. Essa pessoa tem uma mobilidade reduzida, né? Então veja, essa é uma questão muito importante. Uma pessoa idosa, que está completamente saudável, que está lúcida, que não tem nenhuma doença que inviabilize a sua vida, nem nada disso, mas ela pode ser uma pessoa com mobilidade reduzida. Então aqui, primeira coisa de todas, a coisa mais importante de todas, a acessibilidade serve para pessoas com deficiência. E quem é a pessoa com deficiência? É aquela pessoa que por um longo prazo, por um extenso prazo, tem uma limitação na sua vida. Mas também a acessibilidade serve para a pessoa com mobilidade reduzida. Estou dando exemplos, o seu examinador não vai perguntar: ah, tal coisa é deficiente ou pessoa com mobilidade reduzida? Isso não vai ser perguntado. Apenas eu quero que você guarde essa informação de que a pessoa com mobilidade reduzida está protegida pela acessibilidade dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a acessibilidade, a gente pode se perguntar o seguinte: onde que eu vou ter a acessibilidade? Olha, eu vou ter, inclusive, e aqui me chama bastante atenção, serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo. Então, por exemplo, você vai lá no Cinemark, no cinema, Cinemark. Lá é uma instituição privada, é uma empresa privada, só que é de uso coletivo. Por quê? Porque todo mundo, se quiser, se pagar, pode entrar lá. Então é de uso coletivo, de várias pessoas. Então a acessibilidade também precisa estar lá, e aqui me chama muito a atenção.
nas instalações, nos serviços privados de uso coletivo. Porque o que é público, você até pensa, pô, claro, né, o prédio público precisa dar todas as condições para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida se movimentarem ali, terem a possibilidade de exercer todos os seus direitos ali, né? Então esse é o ponto. Então acessibilidade é possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Então, o que vai ser feito de acessibilidade precisa trazer segurança e precisa trazer autonomia, ou seja, sempre que possível a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida faz isso de modo autônomo, sem precisar que outras pessoas possam fazer por ela. Ah, professor, mas e se a pessoa precisar? Se a pessoa precisar, muito mais ainda você precisa ter acessibilidade, né? Então, segurança e autonomia, e vai fazer o quê? Vai utilizar espaços mobiliários. Mobiliários são aparelhos, pode ser, por exemplo, as vias públicas, né? Então, espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, tá? Por quê? Porque a pessoa com deficiência não é só a pessoa que não consegue andar, pode ser uma pessoa com deficiência visual, né? Então, por isso que se diz também na informação e na comunicação, tá bom? Então, acessibilidade, ideias-chave aqui. Primeiro, segurança e autonomia. Outra coisa que chama muito a atenção, a acessibilidade se destina para a pessoa com deficiência e também para a pessoa com mobilidade reduzida. Isso é muito importante, tá bom? E onde eu vou ter acessibilidade? Em todos os lugares e, claro, em especial nos lugares em que existe ali uma coletividade, tá bom? Então, por exemplo, um hotel, né? Então, um hotel é um local de uso coletivo, porque todas as pessoas que pagam podem entrar lá, né? Podem ter acesso às instalações do hotel. Então, ali precisa ter, claro, um grau de acessibilidade muito maior, uma disposição maior para que essas pessoas possam, tanto pessoa com deficiência como com mobilidade reduzida, possam de fato desfrutar de tudo que tem direito ali, tá bom? Outra coisa, desenho universal, segundo conceito, é uma concepção, uma ideia de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo todos os recursos aí ou os recursos de tecnologia assistiva, né, que podem ajudar, que podem trazer assistência à pessoa com deficiência ou a tantas outras pessoas. Qual é o ponto aqui do desenho universal? Se você vai fazer, por exemplo, um ambiente, você não precisa, ou você não deveria precisar, fazer um espaço só para a pessoa com deficiência e o outro espaço só para a pessoa que não tem deficiência. Vamos fazer um espaço que todo mundo possa ter acesso, inclusive a pessoa com deficiência, né? Então a ideia do desenho universal qual é? E esse é um ponto que me chama bastante atenção. A ideia do desenho universal é de você ter alguma coisa funcionando sem que você precise fazer esse tipo de separação. Olha, isso aqui é só para pessoa com deficiência, isso aqui é só para pessoa que não tem deficiência. Pensa num shopping, né? Então você tem lá no shopping sim um banheiro desenhado especificamente para a pessoa com deficiência, mas você pode ter num shopping, um shopping que está sendo construído, ele já pode ter as aberturas todas, as entradas todas e a forma de acesso a ele toda feita de um modo que qualquer pessoa com ou sem deficiência pudessem acessar, para que você não tenha que fazer um banheiro específico para essas pessoas, né? Então essa é a ideia, tá? Então isso é o desenho universal. Isso serve também, veja, aqui a gente está falando de produtos, a gente está falando de ambientes, a gente está falando de programas e de serviços, né? Então pense você que isso se aplica para produtos. Então você vai pegar lá um produto, o ideal seria que todos os produtos, é claro, isso não é improvável, mas estou falando ideal assim no mundo das ideias, que todos os produtos, por exemplo, tivessem já o que está escrito já escrito em braille, por exemplo, né? Essa seria uma possibilidade, né? Uma outra coisa, ambientes. Então esses ambientes todos formulados dessa forma para que seja possível que todo mundo tenha acesso exatamente da mesma forma a tudo que for necessário. Outra coisa importante, né? Programas e serviços, a mesma coisa. Então, o que é o conceito de acessibilidade? É permitir que pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência possam utilizar com segurança e autonomia os equipamentos urbanos, espaços, etc. Tá? Perfeito. Sempre, se for privado ou público, sempre de uso coletivo que nós estamos falando, né?
Aí, desenho universal, a mesma coisa, né? Concepção de produtos, ambientes. Pensa o seguinte, vai ser feita lá a construção, tem lá agora, né? Antigamente, como é que chamava? Era Minha Casa Minha Vida, daí passou a chamar o quê? Casa Amarela, Verde Amarela, sei lá o quê. Voltou a ser Minha Casa Minha Vida. O ideal seria que todas essas casas, que são casas, claro, um pouco menores, mas que elas já fossem feitas de modo a permitir que todas as pessoas, com ou sem deficiência, pudessem ter acesso. Essa é a ideia. Então isso é o desenho universal, tá bom? Aí olha só, o inciso terceiro, só para a gente terminar aqui, o que é a tecnologia assistiva ou ajuda técnica? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então veja, tecnologia assistiva, assistência, de ajudar, né? Então é uma tecnologia que vai ajudar as pessoas. Não sei se você se recorda daquele físico Stephen Hawking, que tinha um problema, ele tinha, eu acho que era esclerose, né? Que era um senhor que até já faleceu agora. Ele era um físico muito conhecido, que vivia numa cadeira de rodas. Eu acho que você se lembra dele, né? Ele faleceu não faz assim tanto tempo que eu me recorde, né? Mas aí qual é o ponto? Ele não conseguia falar, ele tinha um problema de fala. O que ele fazia? Ele tinha um aparelho em que ele digitava o que ele queria falar e o aparelho falava por ele. Olha que coisa louca, olha que coisa interessante. Então isso é uma tecnologia assistiva. Hoje, por exemplo, você pode entrar num documento em PDF. Eu acho que é pelo Microsoft Edge, né? Que é o que veio substituir o Internet Explorer. Você tem lá uma opção de ler em voz alta. Por quê? Porque você pode ter alguém que tem alguma dificuldade, por exemplo, visual, né? Ou você pode ter alguém que tem uma dificuldade auditiva mesmo, ou alguma dificuldade de concentração, né? Então, isso são tecnologias assistivas, são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que vão trazer uma melhoria na vida da pessoa com deficiência. Então guardem esses três conceitos, a gente vai continuar, claro, em outros vídeos aqui. Eu estou fazendo vídeos um pouco menores para não ficar tão cansativo, e também porque eu estou aqui num local que não é exatamente o local mais adequado, mas sempre falo, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu estou fazendo isso agora e essas aulas estão ficando de graça no YouTube. Se você quiser o acesso às anotações das aulas, se você quiser acesso a todo o meu conteúdo pago, que tem questões, aulas inéditas, etc., você pode entrar no Base Jurídica, que é o meu curso, a minha plataforma ali paga. É um valor baixo de R$240 que você parcela em 12 vezes de R$20 até, se você quiser, tá bom? Então, se você tiver interesse, o link estará logo aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você tenha acesso a aulas inéditas. A gente já colocou lá agora recentemente aulas de atualização do processo civil, né? Já temos 2 aulas lá de atualização, aulas, não é porque fui eu que fiz, mas aulas muito boas, né? E vão te ajudar de assuntos que certamente vão estar na sua prova de escrevente, tá bom? Fico muito agradecido a todo mundo que curte, que comenta, que compartilha. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.